Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, seu podcast semanal favorito, onde você ouve histórias, escuta testemunhos, ri com a gente, se diverte e tira disso os princípios elementares de uma vida extraordinária. Aquilo que você vai pegar dessas histórias para aplicar na sua vida e ter uma virada de chave aí naquilo que você está vivendo hoje. Eu me chamo Lucas Alves, junto comigo Chico Preus. Como é que você está, meu amigo? Eu estou bem. Agradeço a audiência. Agradeço a você, porque sempre que eu tô assistindo o podcast, eu vejo o jeito que você me olha, eu me constranjo. Olhar de amor. Penso assim, se minha esposa me olhasse assim... Entendeu? Mas aí, como é que... Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem. Você tá feliz de estar aqui? Tô feliz demais. Maravilha, maravilha. Chico, quem que você trouxe pra gente hoje? Rapaz, o convidado hoje, ele é... um dos caras mais massas que eu tenho o prazer de conhecer. Os caras mais massas não, mais massa que eu tenho o prazer de conhecer na minha vida. É um grande pastor. Ele é tipo assim, ó. A gente que tem 2 talentos no máximo, o meu talento é ter pessoas com talento em volta. E segundo talento é tentar ter curiosidade para descobrir o segundo talento. Seu segundo talento é conseguir torcer pro Paraná. É torcer para um time. É torcer pra um time que não existe, entendeu? O Léo, ele tem todos os talentos, cara. Ele prega. Ele canta. Ele toca teclado. Ah, não, beleza, ele é um tecladista. Não, ele toca violão, ele toca guitarra, ele toca bateria. Flauta transversa. Ele toca o coração das pessoas. Amém. Léo Oliveira, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, pessoal. O homem atua, canta e dança, né, cara? Cara, não, o bicho é incrível, cara. Pô, se qualquer dia desse aí a gente vai dar aquele paninho pro Léo pra... Não, ele faz dança profética. Nossa, é a coisa mais linda. Cara, um dia eu quero ver você cantando. Tipo assim... Distante de ti, Senhor, não posso viver. Meu filho não pode ver isso, cara. Não pode, né? Não. Nada contra a dança. Não, tá tudo certo, Tá você que tudo dança certo. na sua igreja. Tudo bem. Davi não dançou desse jeito. Continuando aqui, ó. Não, parou. Quer cortar isso? Não, pelo amor de Deus. Vai, ó. Amém. Léo, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem. Mas isso aqui é um programa sério. É um homem sério. Léo, seja bem-vindo, mano. Obrigado. Valeu. Obrigado. Pô, o Léo é top demais, cara. Léo é top demais. E aí? O que você espera hoje desse episódio? Assim, Cara, é o Chico? seguinte, ó. O Léo é um cara que manja de música. Ele é produtor, reprodutor, porque ele tem 2 filhos. O que mais? Você tá doido? E ele é um cara que, além de ter um bom gosto musical muito refinado, a música é um assunto muito delicado. Eu gosto de falar que a música, ela é igual assim, ó. Se você não sabe lidar, não tem maturidade, então você não deve consumir música, você não deve tirar carteira de motorista e você não deve consumir bebida alcoólica. Porque essas 3 coisas pedem que você tenha maturidade. Que a música ela tem a capacidade de influenciar a tua cabeça. É isso aí. E as pessoas não querem conversar sobre música, porque a ideia é a seguinte: ouça música gospel, só. E te coloca numa caixinha de segurança, onde você não pode entender o contexto social, onde você não pode entender músicas que representaram um momento na história da humanidade, músicas que falam sobre época de guerra, sobre época de paz, sobre época de conquista, sobre época, sei lá, época da loucurada da galera, mas... Esses dias eu estava ouvindo uma música, até para introduzir esse episódio, e eu falei, cara, por que me falaram que isso aqui que era do diabo? E eu pensei, no que mais na minha vida alguém tentou me colocar uma lente para eu ver o mundo com os olhos dessa pessoa? Porque eu falei, cara, que música linda, cara. Peguei a tradução e falei, cara, isso aqui é uma poesia maravilhosa. E qual é o problema com a poesia? Porque parece que se ela tá escrito num livro, se ela tá pintada na parede de uma escola, sei lá, a poesia é linda. Mas se ela tiver uma melodia junto e ser cantada, ela é do inimigo, é do diabo. E foi criado algo que a igreja abraçou para si. Não, música tem que ser só louvor. Então, mas você concorda comigo que, assim, do ponto de vista capitalista e mercadológico, se você doutrina as pessoas para ouvirem apenas aquele estilo, aquele gênero musical, você fortalece toda uma marca
naquele lugar ali, que aí a gente tá falando, Naquele por nicho. exemplo... naquele nicho. Aí a gente tá falando, por exemplo, os anos 2000 ali, no início, sei lá, de 2000 a 2010, cara... a introdução dos videoclipes do gospel. Pô, vocês pegaram isso, cara. MTV, a oficina Então, G3 na MTV. E aí você vê, por exemplo, a MK surgindo, tipo, com muita força e assinando um contrato com um cara de 900 anos, entende? Então, tudo isso, do meu ponto de vista, assim, de um cara que enxerga mercado como de fora, entendendo a jogada de cada um, eu não acho que isso foi um negócio assim só do tipo, o pastor falou. Não, eu acho que isso foi doutrinação mesmo. É uma mentalidade que foi embora. Foi doutrinação do ponto para que... Porque, cara, senão o mercado ele não iria conseguir ter força para crescer do jeito que cresceu. Ele precisaria criar gente muito fiel para comprar o DVD, para comprar o CDzinho, para poder fomentar toda a roda e fazer a roda girar, Sim. entende? Então eu acredito que assim, foi um plano que não surgiu em cima do altar, foi um plano que surgiu no bastidor. E foram tomando pastores, porque daí você precisa de líderes desse movimento, né? Sim. Entende? E aí, quais são os líderes desse movimento? Vem uma produtora grande, como a MK na época, chega numa igreja gigantesca, né? Chega no pastor e fala assim, vamos lançar teu ministério. Entende? Vamos lançar teu ministério. E aí, para isso, a gente só precisa que você só toque isso, só fale disso e não faça as pessoas ouvirem FM e, sei lá, quais são as rádios daqui. Eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido que você falou. Acho que eu nunca ouvi ninguém falar, na verdade, que a tua ideia foi assim, né? A igreja, na verdade, isso não foi só uma questão religiosa. Não foi. Foi uma questão estratégica. Mercadológica, sem tipo, dúvida. do pessoal fazer as pessoas falar que a música do mundo é do diabo, então Lógico. escutem a minha música. Isso, porque, cara, uma das estratégias de marketing mais fáceis de todas é você ter um inimigo comum. Então, se o Chico é meu inimigo e é seu inimigo, nós somos amigos. Não, entendi. Tá Só ligado? que eu nunca vi ninguém pensar nisso aí. Eu nunca vi falarem da música gospel. Porque eles Isso te é dão uma lente, mas não te dão um fundamento. Sim. Eles te dão uma lente. Porque, Não, assim, enxergue isso. O que chegou no público, o que chegou nas pessoas aquilo ali é do diabo. E esse aqui é de Deus. Então escuta esse aqui. Porque o mercado musical gospel no Brasil sempre foi muito fiel. O público ele é muito fiel. Então as pessoas... E o que faz as pessoas elas bitolarem para ser fiel a algo? É uma informação que chegou para elas. E, por exemplo, hoje eu sou um cara que eu não sou fiel ao mercado gospel brasileiro, por exemplo. Né? Até o internacional, enfim, eu não sou aquele cara... a gente aqui, né? Porque muita coisa mudou, a gente sabe que... E obviamente, no que o Chico falou, faz todo sentido você pensar em músicas que elas vão transformar o ambiente. Então aquela música ali está ditando o clima daquele ambiente, né? Então eu não escuto só música gospel. Tipo assim, eu até falei esses dias, o Chico estava aqui até na confraria de homens ali, e eu falei assim, cara, na verdade, durante a semana, no meu carro, no meu churrasco, eu não escuto worship, cara. Não tem como, não consigo. Porque assim, óbvio, primeiro que eu trabalho com isso. Então, eu sou produtor musical. E a tua relação com a música é diferente de um cara que só ouve a música. Isso. E muito mais em relação ao gospel, porque eu produzo muita coisa gospel. Então, eu tenho muito conteúdo gospel que eu produzo, né? Muito worship. E aí eu produzo worship durante a semana. Aí eu na segunda-feira estamos numa reunião de crente. Aí na quarta eu tô tocando worship. Na sexta no Marvels eu toco worship. No domingo no cinema eu toco worship. E aí, cara, eu preciso tipo de um desintox, assim. E um ensaio também que você tem, que você não desce do nada a música também. Você tem que ficar ensaiando. Isso aí. Então eu preciso, então eu não escuto, só que obviamente... o que o Chico falou faz todo sentido. Engraçado é que as pessoas elas têm uma noção, elas não têm noção de que elas falam, essa música aqui faz mal, não é bom escutar isso e tal. Só que, cara, você vai no cinema, aí você fala assim, aí você pergunta pra pessoa, a pessoa fala, vou. Você assiste filme? Assisto. Falei, então, 2 horas de filme que você assistiu, divide isso, são 120 minutos, tá? Cada música tem, em média, 5 minutos. Então, 120 dividido por 5 dá quanto?
Vai dar 20 e poucas, 24 músicas. Isso, são 24 músicas que você escutou, só que tá falando. E às vezes tem até música no background do filme que você escutou, você nem se ligou. Sim. Cara, você usou um termo que é o público brasileiro, ele é muito fiel ao mercado gospel. Eu não sei se eu usaria, no meu ponto de vista, tá? Eu não sei se é fiel a palavra, eu acho que é prisioneiro mesmo. Cara, então, Porque você assim, falou mano, uma coisa... Sabe? Porque assim, ó, porque ser fiel, quando você é fiel Não, à sua esposa... Então, mas pode ser fiel. Não, mas calma, deixa eu entendeu? explicar meu ponto de vista. É que a gente pode não ser pode, fiel. a gente não pode generalizar. Não, tudo tá bem. ligado? Só que assim, ó, olhando pra um recorte do público, o que é ser fiel? É assim, ó, a porta tá aberta, você sai a hora que você quer. E eu escolho ficar. Isso é ser fiel. Agora, não passe perto da porta, isso é ser prisioneiro, mano. Isso. Sim, Tá não, ligado? com Tipo, certeza. você não pode mudar a frequência da rádio. Você não pode sair. Lá no Rio, acho que é 93, assim, ó. Você não pode sair da 93, mano. Se sair da 93, você tá em pecado. Pô, você tá falando sério? Entende? Então, assim, ó, aí imagina um cara, uma pessoa mais velha ali, que viveu os anos 80, os anos 90, em que tinham músicas com letra, com melodia, uma coisa bonita, que daí você tava ali com teu pai e aquela música te remete a um tempo bom, em que você sentava na varanda com seu pai, comia um café, ele pegava o violão, a viola dele, começava a tocar e cantar uma música super legal, que te remete a um tempo bom, um tempo de paz. E aí agora você não pode mais ouvir essa música porque teu pastor falou que é pecado, mano. Tá ligado? Então isso pra mim não é fidelidade. Não, com certeza. Eu acho que isso mudou muito, né? Dos anos Eu acho 2000. eu acho que não mudou, porque eu acho que a nossa bolha é diferente. Então, não, mas mesmo assim, se você pegar hoje o Instagram, o TikTok, as pessoas que estão elas já não tem, não tem mais, a bolha ela diminuiu um pouco. Não, diminuiu, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. É, porque daí agora você tem a internet pra você... Você não tá mais Isso. limitado ao teu campo físico, né? Isso. Agora é... Isso, É isso porque aí. antigamente pra tu ouvir música, tu tinha que ir lá comprar o CDzinho, ter o CD player Total, e tal. total. Mas eu entendi o que você falou. Mas, por exemplo, eu vi um pastor num casamento que eu fui tocar, ele usou um musicão como exemplo pra história dos dois, assim, eu fiquei, inclusive era um pastor presbiteriano, mano, que é a música Tennessee Whiskey, do Chris Stapleton. Tipo, é um countryzão que o cara fala do... É essa mesmo. E aí... É muito bom cantor. E aí- ele é- Você deveria entrar pro ministério. E aí o cara ele usou como exemplo no meio da mensagem, assim. Eu falei, nossa, cara, olha. Que é uma poesia. Ele fala que a moça foi embora, tal, só que eles ainda se amam, e toda vez que ele lembra dela, ele vai lá e tem que tomar um whisky do Tennessee, porque eram bons momentos, blá, 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 blá. E, tipo, é isso aí, entendeu? Mas eu acredito que hoje as pessoas são muito menos bitoladas por conta do acesso à informação. Nesse sentido de mercado musical. Tá? Eu acho que é bem diferente do que antes. Mas eu achei muito interessante o que você falou. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Que talvez os caras fizeram isso. Eu não sei se fizeram de propósito, aonde que tá. Porque, tipo assim, tem aqui, ó, esse pastor falou que é pecado, esse aqui falou que é pecado, esse aqui falou que é do diabo, esse é pecado, é do diabo, do diabo. Só que quem que foi o dono da produtora que chegou e falou o seguinte: eu preciso que vocês falem que é pecado Tá. pra vamos lá. gente crescer. Talvez não necessariamente foram com essas palavras, mas foi Não, assim, ó. A mas você gente entendeu, né? precisa fazer isso aqui ganhar forma, força e ser a principal Então, rádio do isso- crente. Isso daí aconteceu, mas isso aconteceu o seguinte, cara. Porque, infelizmente, tá? O que dava muito voto no passado? Rádio. Que tava na casa da manicure, da senhora, no carro do taxista, o pessoal com Walkman, com Discman, sei lá, tava ouvindo música o tempo todo. Então, logo a rádio, maravilha. Aí a rádio, ela deixou de ser empresário e se tornou de grandes pastores, de grandes igrejas, a rádio. E aí a igreja, ela lida com a rádio como ela lida com o seu rebanho, deixando ele num cercado assim, ó, que ela criou. Então você tem, por exemplo, Curitiba, 2 rádios grandes. Nas FM, a AM tem mais, mas 2 grandes. Se você der um zoom assim, ó, não é bom. O que tem por trás? Não é bom. Entendi.
Entendeu? Ah, eu fui radialista por muitos anos. E aí a rádio que eu participava, teve um tempo mais complicadinho. No final tava muito massa. Eles conseguiram separar essa questão de política, de um monte de coisa. Que a rádio, ela se torna um braço político, né? Para a eleição, a rádio é um nojo, cara. Tudo é um braço político. É tipo assim, ó, sabe o que acontece? Então vamos fazer o seguinte, você vai lá, eu entrevisto você e você me dá púlpito na tua igreja. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é inventaram mundo, mas Pai- tá o certo Pai isso. Nosso, entendeu? É. Desde que inventaram Entendeu? o Pai Nosso. Mas assim, ó, voltando a falar sobre música, tá? Você tem quantos anos? 30. Se converteu quando? Ah, eu vou desde pequeno pra igreja, né? Tá. Então assim, ó, como você tem 30, então beleza. Vou fazer 41. Então eu acompanhei. Você começou a ouvir música quando? Música. Bah. Você começou a conseguir consumir música. Você lembra do primeiro disco que você lembra da capa, assim? Sei lá. Foi com uns 11 anos que eu lembro. De quem que era o disco? Era Cristão. cristão. É. Era Diante do Trono. Pô, preciso de ti. É o que vem na minha cabeça. Aham. E Preciso de Ti, acho que foi o 6º, 7º disco. Tá ligado? Uhum. E aquilo tocava nas igrejas e foi uma influência absurda Diante do Trono, cara. Aquilo fazia show em qualquer lugar, lotava, era uma coisa... Era legal, entendeu? As músicas eram muito lindas. Sim, não. E aí você tinha David Keelan. Você tinha... Aqui em Curitiba tinha Filhos do Homem. Uhum. Você tinha... Curitiba não, no Paraná, né? Que é Pato Branco, se não me engano. Trazendo a arca. Trazendo a arca. Aí você volta um pouquinho antes. Não é do teu tempo. Também não era o meu tempo de cristão. Mas Rebanhão. Você chegou a consumir Rebanhão? Não. Rebanhão era dos caras que olhavam para dentro da igreja e falaram assim, tá errado. Esses caras, tipo, não, por que não pode usar calça jeans? Por que não pode ter uma bateria? Por que não pode usar a camiseta em cima do altar? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Esses caras todos estão velhos hoje. Uhum. E eles não ficavam mais cantando, Senhor, venha visitar tua noiva. Pega uma música dele chamada Palácios. Cara, a letra é bem assim, ó. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Cara, eles fazem letras lindas, lindas. E foi uma banda pioneira que levou facada de tudo que é denominação no começo. Uhum. Tipo, Tipo Fruto Sagrado. Tipo Resgate, o antigo Oficina, que Oficina mudou tudo. Mudou. Não, acho que até a Oficina tá escrito com H agora, na frente do O, porque nada ficou do original. Mas você vê assim, ó, pessoas que... Catedral, velho, lembra? Uhum. Antigamente também era uma banda famosa. Então, assim, uma galera que veio mudar a cultura. Metal Nobre. Cara, Metal Nobre, Novo Som, Cats Barneia. Cara, você que tá aí, ó, vá no YouTube lá e pesquise isso aí. Você vai ver. Escute uma música chamada, acho que é Apocalipse Sinal, do Cats Barneia. Tá ligado essa música? Tá maluco, velho? Que música maravilhosa. Então você vê assim, a música ela foi se transformando. Hoje, eu lembro que quando eu era mais novo, assim, tipo anos 2005, 2006, eu olhava e falava assim, pô, mas não tem música crente boa. Aí um dia me deram um CD do Third Day. Um DVD, na verdade. Tá ligado? Uhum. Eu escutei aquilo e falei, putz, salvou. God of Wonders. God of Wonders, Tanto é que eu entrei no meu casamento com uma música do Third Day, cara. Porque aquilo salvou minha vida musical, cara. Porque eu sempre gostei de ouvir música. Só que eu cresci na casa do meu pai, ele ouvindo Almir Sater, Sérgio Reis. Daqui a pouco ele botava o vinil do Pink Floyd. E eu ouvia essas paradas assim, cara. E aí um dia eu fui num show do Pink Floyd. De um show, de um álbum do Pink Floyd e tal. Cara, agora que a igreja soube que eu tinha ido, ele jogou um peso nas minhas costas que eu peguei tudo que eu tinha e joguei no cesto da igreja. Tá ligado? Eu tinha uma coleção caríssima de discos e camiseta e tudo. Joguei tudo fora. E aí é o que eu falo, entende? Porque daí você se sente traindo o teu movimento. Logo em seguida Tá eu tentei comprar tudo de volta. Falei, cara, que cagada que eu fiz. Mano, é isso. Não, eu lembro de um amigo da minha irmã. Minha irmã, ela tem 37 anos, eu tenho 30. E a gente morava em Piraquara, uma cidade, região metropolitana aqui de Curitiba. E ela teve a época dela do rock and roll.
E os amigos dela lá também, eu lembro, né? E eu sempre fui apaixonado por música, sempre tive esse tino, tino musical, e, né? E eu lembro, e eu ficava num rolê ali, minha irmã mais velha, eu ficava, ia na casa às vezes deles, eles, pessoal, tipo, gostava muito da nossa família e tal. E eu lembro quando dos caras, dos amigos dela, tipo, foi pra igreja, se converteu. Eu tenho uma imagem assim, ó, bem. Eu lembro entrando no terreno dele, subindo lá eles tinham sobrado no meio de um terreninho de madeira, assim, e eu subi e ele tava jogando num cesto, assim, um monte de disco, de CD e camiseta e tal. E tipo, eu lembro, cara, ele levando lá pra a fogueira. Ele fez uma fogueira lá fora e tava queimando as paradas. Eu lembro disso, eu tenho essa imagem. Gustavo, o nome do amigo da minha irmã. E eles escutavam Guns N' Roses. Era essa época da MTV ali e tal. E, cara, ele queimando, ele tinha, cara, ó, tipo, todos os vinil, tipo, e tal, e o cara queimando, e eu não entendendo nada, assim, né? Só que na época, eu já era esperto, assim, tipo assim, cara, eu já me ligava nas coisas, assim. E eu, cara, mas... Eu não tinha um sentimento, tipo, nossa, é isso, ele tá fazendo certo, é do diabo. Não. E o cara, tipo, tava indo na igreja, entendeu? E eu era da igreja. Só que lá na época eu não pensava assim, tipo... Pra mim, na verdade, tava... Mas não tá fazendo sentido isso aqui. Tipo, por que ele tá fazendo isso? Nossa, mas por que é do diabo? Tipo assim, como assim? Entendeu? E eu ficava pensando assim. E não, pra mim... Só que é normal. É normal, não. É comum, mas não deveria ser normal. Né? É comum. Hoje as pessoas do contexto igreja, igual você falou, a gente vive numa bolha. Só que aí fora, cara, o que eu vejo de manipulação, de que ainda existe isso aí, cara. Tipo assim, tem gente que o cara, tipo, cara, eu vou lá na tua igreja, mas nós vamos escondido. Esses dias eu produzi um conteúdo de um cara que ele é das antigas, assim, da igreja que eu ia, tá? Não posso falar nomes? Não. Você pode. Você pode tudo aqui. Você pode tudo. Mas enfim, era da igreja lá e eu saí, né? Depois eu saí e vim pra Inc, né? E estou seguindo. E aí, esse piazão, ele veio atrás de mim, porque ele sabia que eu sou produtor hoje e tal, e ele queria fazer uns conteúdos tal, de música, inclusive músicas anos 2000, acústicos, assim. E aí eu fiz pra ele, dele, cara, não sei o que, trocando uma ideia, ele falou, cara, domingo vocês fazem o culto no cinema, né? Eu falei, sim, cara, vamos lá, tal, dele, não, beleza. Vamos lá, vamos tentar fugir lá e meio escondido e tal. Eu falei, nossa, mano, eu não tô ouvindo 2025, isso. Eu não tô, né, mano? Ouvindo isso. 2025, eu tenho que me esconder pra ir num culto, tá ligado? Pra ir numa igreja. Estamos na Coreia do Norte, né, mano? Tipo, como assim, mano? Coreia do Norte, isso aí. Mano, é impressionante, assim. Impressionante que bizarro, ainda mano. Existe isso, sabe? Exato. E essa é a mentalidade da maioria dos brasileiros. E eles mistificam demais o negócio. Entendeu? Eu vou só pra quem tá assistindo aí, contextualizar uma questão. Tem pessoas que Deus vai pedir no teu coração, queime isso aqui. Encerre esse período na tua vida. Isso. Só que o que eu quis dizer é que Deus não tinha pedido pra mim. A denominação tinha me enchido o saco e me jogado um peso que eu não precisava carregar. Entendeu? Mas talvez para aquele cara, ele sentiu no coração, ele queria honrar Deus daquela forma ou não. Entendeu? Só quem tá na pele é a pessoa, pra saber. Mas realmente, assim, o que eu falo, assim, ó, não, a gente tem que ensinar as pessoas a ouvirem a Deus e não a ouvirem o que eu tenho pra falar. Porque, na minha ótica, Deus é isso. Mas na tua, talvez é outra coisa. Deus se manifesta de uma forma... Deus é mais pai para você, talvez, que não teve um pai. Talvez Deus mais cura para quem estava doente. Deus é... Sei lá, ele se manifesta de diversas formas. Isso é muito massa no Senhor. E aí Deus também vai pedir para algumas pessoas uma consagração diferente. E aí eu respeito muito isso. Que a gente fala assim, não, eu não escuto nada de música. Eu falo, cara, eu gosto de música porque eu gosto da arte música. Então tem dia que eu tô no YouTube assistindo batalha de rap. Tá ligado? Que eu falo, esses caras são gênio pra pensar tão rápido assim. Tá ligado? Eu falo, isso é demais. Aí você pega música antiga. Cara, vamos lá, voltar um pouquinho. Você pega Rivers of Babylon.
Que era uma música, não sei se você lembra. By the Rivers of Babylon. Cara, você canta muito. É impressionante. Tá ligado essa música? É impressionante, Chico. Ah, vai cagar. Tá ligado essa música? Já foi. Já foi. Antes do episódio. Ele já foi. Cara, essa música... Pô, você olha e fala, pô, a música do mundo. Uhum. Um dia o pastor falou, traduz essa música. É um salmo, cara. Irado. Tipo assim, pelos rios da Babilônia, nós fomos... a gente se sentava e chorava quando tinha saudade de Sião. Então, mas a questão Lógico, é fazer a maneiro. parada sem sentido. É queimar o disco sem sentido. Exatamente. Religiosamente. Isso. Não fazendo parte de um processo. Obviamente, cada um tem a sua medida. Se o cara é fraco a ponto dele ter que ficar longe da bebida pra ele não se embriagar, mano, então tá bom. Tá esse, tudo certo. esse é o teu limite. Mas aí é que tá. Contexto é rei. O contexto é rei, entendeu? Entendeu? Porque dependendo do contexto é isso, assim, tipo, eu não tenho problema com bebida. Você pode botar aqui todas as cervejas do mundo que vai ficar aqui e eu vou ficar de boa. Só que talvez pra um cara que tem problema com bebida, isso seja pra ele. Só que esse cara, ele ainda é escravo Total. de um sistema religioso, tipo assim, que colocou ele nesse lugar. Entendeu? Sim, por isso Porque que eu digo... a vida pelo natural, a folha em branco que você nasce, ela não é assim. Mas você consegue perceber que é do mesmo ponto, na mesma medida que um cara, ele, por exemplo, assim, ó, você coloca um copo de vodka aqui, tá? O cara se transforma quando bebe. Você já viu alguém se transformar pela música que ele tá consumindo no ambiente? Eu odeio o pagode, por exemplo. Os caras ficam burro, na minha opinião, quando estão escutando pagode. Eu não consigo, pra mim pagode não vai, pagode sertanejo não vai, a não ser aquele sertanejo raiz, ou aquele pagodinho mais levado pro samba, que representava um contexto histórico também, que conta uma história legal, não aquela mulher que não é minha ou a mulher que eu não consegui. Minha mulher tá em casa, pô, vou cantar a mulher dos outros, tá maluco, meu irmão? E a gente tá cantando coisas, ó, aí que tá. Então você tá cantando, a música que você tá cantando, vamos lá, vamos dizer uma música assim, ó. Uma música famosa, uma música do YouTube, por exemplo. Aí você tá cantando aquela música, só que a tua boca tá declarando e você acha que não, só porque é uma música eu tô de pause sobre a minha boca profética. Não, eu tô de pause, eu posso falar o que eu quiser agora. Porque Deus sabe que eu tô de pause. Pausei aqui, ó. O que eu falar não vai reverberar pela eternidade, viu? Então eu vou cantar aqui a música. Agora eu vou falar pra você. Desde que eu me entendi por gente na igreja, eu já era pastor... E eu não conseguia... Eu falava assim, cara, quando eu quero matar alguém, velho, eu não fico ouvindo... Aquieta a minha alma. Eu boto um rock and roll, velho. Não, óbvio. Cara, eu me consumo daquele ódio, assim... Fico imaginando você jogando Fortnite, escutando Aos olhos do Pai. Exato. Cara, Você é uma obra. mas sabe o que acontece comigo? Eu tenho 2 playlists, tá? O Spotify, o meu Spotify já entendeu que ele pode misturar música cristã com música que não é cristã, tá? O meu Spotify já Mano, entendeu. você deve ter quebrado o algoritmo dos caras, tá ligado? O YouTube eu não consegui quebrar ainda. Spotify assim, tipo... Não, o YouTube não consegui, tá ligado? O YouTube não. Se eu tô ouvindo Bruce Springsteen, ele vai me tocar logo em seguida Simon Garfunkel, vai tocar Tracy Chapman, vai tocar... só música assim, entendeu? Agora, se eu colocar lá Jesus é o Caminho, da Luísa Rosa, meu amigão, já vai tocar o André Aquino em seguida, vai seguir daqui a pouco Laura Salgueiros, daqui a pouco eu tô lá, meu Deus, não aguento mais, tá ligado? Tipo... Mas eu tenho... comigo assim, ó. Eu consigo medir o meu coração. Mas isso eu demorei muitos anos pra entender. Tá ligado? Então eu coloco lá, eu tenho uma playlist chamada Brabas para Chorar. Que é quando eu quero ter um silêncio do mundo e quero pensar nas coisas do alto. E não é nem pedir nada pra Deus, mas é contemplar. Fiz aniversário de casamento ontem, né? Aí eu tava, um sentimento de gratidão absurdo, assim. Amando a minha esposa e olhando pra vida, tal, o que Deus tá fazendo na nossa vida, tipo, de cara, assim, eu tava feliz. Boto um louvor lá, eu começo a derramar, eu começo a chorar. Daqui a pouco eu falo, vou colocar a música da Neia. E a Neia eu dei 2 músicas pra ela. Eu dei Wonderful Tonight, do Eric Clapton, que é ela, é eu cantando pra ela aquela música, e dei pra ela Somewhere Only We Know, do Keane. Então eu falo assim, ó, eu dou música pra algumas pessoas assim, ó, essa música quando eu tocar é tua.
Que nem eu dei música pra minha mãe. Eu dei música... Cara, eu dei música pra muita gente já. Que quando toca eu falo, putz, é meu amigão. Pô, minha esposa, minha mãe... Me remete a um Te tempo. ancora uma pessoa, né? E eu gosto de fazer isso. Eu tava jogando ontem. Olhem o poder da música, antes de ontem. Aí chegou uma mulher lá no jogo, assim, ó. Um personagem, eu sou lá o assassino lá. Aí chegou uma mulher e alguém falou que ela sabia cantar. Eu falei, canta uma música aí. Pô, essa mulher cantou uma música, La Vie en Rosé. Tá ligado essa música? Da Edith Piaf. Cara, eu falei, não, você não tá cantando isso. Ela começou a cantar de um jeito perfeito. Eu falei, cara, você é um anjo, você não é uma pessoa. A coisa mais linda, daqui a pouco ela cantou Zombie, do Cranberries. Eu falei, não, você não tá cantando Zombie. E eu, quando que eu ia estar ouvindo num RP de Red Dead Redemption, alguém cantando músicas tão boas, eu... Nossa, cara, tem salvação. Tipo, o rock apanha, mas não morre, tá ligado? Tipo, a música boa apanha, mas não morre. Cara, é isso, assim, a música, obviamente, ela é objeto de doutrinação. Tem que tomar muito cuidado, porque é isso, né? Você acha que você tá em pause ali, mas você tá ouvindo, você tá recebendo, né? Você tá entrando informação na tua cabeça, indo pro teu subconsciente e, querendo ou não, tá programando a tua cabeça. Então, assim, os caras, o mercado, ele sabe e ele entende jogar esse jogo. Isso aí. Entende? O ponto é que, assim, a galera tá consumindo, tá ouvindo e não faz ideia. Então, assim, eu não sei se você viu, viralizou alguns vídeos de um show que teve em São Paulo e que no telão, né, tipo, tava rolando... Foi projetado no telão em que os caras fizeram um pacto no show ao vivo. Você chegou a ver isso? Não vi. Mano, tava rolando... Eu não sei se era trap, se era rap, o hip hop, eu não sei o que era. Eu vi vários desse aí. Mano, vem um telão, daí vem uma imagem gerada por IA e essa imagem manda todo mundo repetir o que o cara tá falando. E o cara tá declarando coisas de tipo assim, tô vendendo minha alma mesmo, tá ligado? O cara começa a falar e, irmão, e o show inteiro repetindo a mesma coisa, assim, ó, igual culto, tá ligado? Então, sim, a música é um objeto de doutrinação muito poderoso, mano. Muito poderoso. Então, é importante, imagina. Cara, assim, ó, é difícil falar disso, mas, por exemplo, nasci no Rio de Janeiro. Eu cresci ouvindo funk. Então, assim, ó, por mais que eu não queira... Mas você ouviu o funk bom? Cara, ouvi cara, começou, vou falar assim, o começo ali não foi Claudinho Bochecha? Foi. Era legal. Era legal, então. Não era uma coisa explícita, era uma música... mais um pop. Era um pop, exatamente, funk, assim. era outra parada. Tanto que eles meio que mudaram a nomenclatura, assim. Mas, enfim, você consegue entender que, por exemplo, talvez na tua casa tocava Guns N' Roses. O meu contexto, se eu saía na rua, cara, era funk o tempo inteiro. Então, é quase impossível um carioca raiz não gostar de funk. Porque é mais forte que ele, mano. É poder do ambiente, tá ligado? É o meio dele. Ele tá ouvindo o tempo inteiro. E aí, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, essa segregação de eu só escuto gospel é muito forte. Por quê? Porque lá, qualquer ambiente vai estar tocando funk, samba e pagode. Precisa. Cara, a coisa que eu mais estranhei em Curitiba quando eu cheguei foi sentar no restaurante e não tá tocando música, mano. Tipo, tu almoçar numa quarta-feira, 2 da tarde, e não tá tocando música no Rio de Janeiro é quase impossível. Entende? Porque todo o ambiente tem música ao vivo, tem um rádio tocando, tem uma música tocando, tem o YouTube passando. Mano, Não, e você vai ver que define a cultura do... Define a cultura do lugar. Esse é o ponto que eu quero chegar. Esse é o ponto que eu quero chegar. Então é muito comum, você tá ali no trânsito, mano, tá tampado de carro assim, ó, um passando mais alto que o outro, ouvindo um funk mais pesado que o outro. E aí vai definindo cultura, entende? Então, quando você chega pra um cara na cidade, no Rio de Janeiro e tal, e você pergunta o que esse cara ouve, vai falar, 90% do meu tempo é funk. E aí você começa a entender o porquê que a cidade vibra nessa frequência. Entende? Que é uma frequência de prostituição, é uma frequência de promiscuidade, crime. Exatamente. Sabe por quê? Porque os caras estão vindo o tempo inteiro. Vou assaltar o carro forte, entende? Vou trair minha mulher. É o tempo inteiro isso, irmão. Saca? Só que aí o cara tá ali subconscientemente consumindo esse conteúdo e acha que tá no pause. E acha que não tá entrando, sacou? Não. Tipo assim, que tá de boa. Então, isso aí. É tão forte, cara. Se você for parar pra pensar,
Se você pegar o Rio de Janeiro mesmo, é exatamente isso que você falou. A gente precisa muito parar e pensar nisso mesmo. Parar e pensar mais nisso aí. Eu não sei qual que foi o filósofo que falou. Platão, né? Se você quer saber o tipo de cultura que a tua sociedade vai ter, veja qual música o governo tá dando para ela ouvir. Platão, essa frase acho que é de Platão, né? Daí tem uma professora que está falando numa palestra, como diz Platão, aparece acho que o show da Madonna, assim, uma imagem, e remete a essa mulher, um vídeo que circulou bastante, né? Mas é Platão. E aí, cara, é exatamente isso, Você vai ver, e aí até porque é uma questão de... Isso, o Alexandre Aposan, que é um batera gospel, ele falou num podcast esses dias. Esse podcast é violento. Tipo assim, muito bom. É muito violento. Esse episódio dele. E não, ele falou, esse cara... é com o Morada? Esse é com o Bruno. Esse com o Morada. Esse podcast, assim, ó, é obrigação de todo músico ouvir. E ele fala sobre o ritmo, sobre a célula rítmica, sobre o beat da parada, o que aquilo ali movimenta. Não é o que ele falou que um africano ouviu a batida do funk e disse que aquilo é uma manha. Pelo amor de Deus, para com isso aí e tal. Ele foi pra África, desculpa, eu falei fábrica, ele foi pra África pra estudar a célula rítmica. E aí ele chegou numa mesa lá, onde ele tava com o líder da vila deles, e daí ele fez a célula do funk, né? Tipo... E aí o cara falou, mano, para agora. E aí ele... Pô, qual foi? O que aconteceu, né? Tipo assim, por quê? E aí ele foi e falou, cara, isso aí, se sincar, desce um espírito que, a princípio, pra ele falou lá... É o espírito da prostituição. Da prostituição, da promiscuidade, que toma conta das mulheres e elas ficam muito loucas, querendo... E você também acredita, por exemplo, que no outro lado, assim, eu sou mais de uma pegada rock and roll, assim, tá ligado? Que também você tem... o outro extremo da violência, que toca numa pancada assim, daqui a pouco, cara, o público já se divide. Isso aí. E daqui a pouco começa a se aglomerar e se arrebentar no cacete. Isso aí. Como se ninguém fosse inimigo de ninguém, mas ninguém é amigo de ninguém. Mas se alguém cair, levanta. Não quer matar ninguém, mas vamos se arrebentar no pau. Tá tudo bem. E você olha e fala, que indiarada isso aí, meu Deus. E aí eu vou falar uma coisa assim pra vocês. Eu já fui em vários shows. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu já fui em vários shows de vários artistas muito, muito bons. Tiveram 2 shows que me marcaram muito. Elton John. Me marcou muito o show. Primeiro que o cara é um grande artista e tal, mas no meio do show eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Me arrependi de ter ido, assim. Mas ok. Segundo show. O show que eu fui do show do Roger Waters, no Couto Pereira, aqui em Curitiba, um dia antes da eleição que o Bolsonaro ganhou, que ele fez um emblemático Ele Não, na hora do show, e aí o público caiu matando, porque Curitiba é mais de... Cara, não estuda, cara, né, mas mano? Cara, mas foi assim, ó, eu falo assim, cara, eu vivi um momento muito legal, histórico, naquele show. Só que, cara, quando acabou o show, me deu um desespero, cara. Que eu falei, eu senti um vazio de Deus muito grande naquele ambiente. E foi uma das poucas vezes na minha vida que eu tive medo, cara. Eu falei, eu tô com medo. E não tinha nada acontecendo ao meu redor, não tinha uma briga, não tinha nada, já tinha acabado o show. E eu falei, eu só quero chegar em casa. Bizarro. Mas eu senti porque a música, ela caminhou num lugar que me levou... Pô, eu sou um homem de Deus há muitos anos, cara. Eu sou um pastor, mas eu tava num ambiente vazio, que eu extremamente vulnerável, cara. E eu não tinha entendido isso. Isso aí. A música, ela faz... A música, ela tem que ser consumida com muita responsabilidade. Ó, você que está assistindo a gente aqui, não pense que tá tudo certo se eu colocar aquela música lá. E entenda que ninguém corta os pulsos se não tá com o som ligado a uma merda de uma música triste. Entendeu? A gente tem que entender que a música, ela tá levando você para um lugar. E você tem que definir aonde que você quer ir. Entendeu? Você tá triste, não alimenta essa porcaria de sentimento. Sim. Entendeu? Eu gosto de agredir a tristeza do meu coração, porque não é todo dia. Você tá bem todo dia? Eu não tô bem todo dia. Mas o que eu coloco quando eu não tô bem?
Eu não quero chorar. Eu quero ver se eu quero ficar. Eu vou pro outro lado, eu quero ficar com raiva ou muito feliz, sei lá. E, cara, não precisa nem muito longe, assim, ó. Você pode perceber que a música reflete o sentimento que tu tá ali, né? Então, por exemplo, quando tu tá mal, dificilmente você vai ouvir uma música muito feliz, porque ela não tá falando com a tua alma. Então, a tua alma, ela pede por uma frequência que a música vai te entregar. Então, quando tu tá triste, assim, hoje você instalou um dispositivo pra, putz, tô triste, preciso virar essa chave pra ficar bem. Hoje você entendeu e definiu isso. Mas assim, a grande massa não. Eu tô triste, eu vou ouvir a Adele, mano. E aí vai sentar em posição fetal e vai chorar até não aguentar mais. É que na música, eu acredito que existem dois estados, assim, né, da pessoa que escuta a música, né? Que é ativo e passivo. Então, tipo assim, o cara que escuta a música passivamente, eu acredito que é mais difícil. Por exemplo, ontem foi um casal lá em casa jantar. E a gente jantando, as crianças estavam na sala lá, terminando de ver o filme para dormir. E aí eu coloquei uma playlist, uma música ali, numa caixinha de som, tal, gostosinho assim, a gente conversando e tal. E não era uma playlist de worship, entendeu? Era uma playlist de várias músicas de várias bandas, assim, que eu tenho aqui. E só que aquilo ali deixou um ambiente gostoso. Deixou um ambiente agradável aquilo ali. Aquilo ali tava bom ficar tocando no fundo ali, a gente falando. E a gente tava conversando, e foi longe a conversa, assim, sobre pessoas, sobre igrejas, sobre isso, e sobre Bíblia, e sobre não sei o que e tal. E só que não tava tocando worship no fundo, entendeu? Tipo assim, tava tocando Kane, tava tocando... Tá aqui, ó. U2, tava tocando Coldplay, tava tocando Tears for Fears, tava tocando isso aqui, ó. Entendeu? Então, tipo assim, aquilo ali pra mim era passivo. É a música de elevador. É música de elevador. Agora, você falou um negócio que é bem interessante, que é o que você tá alimentando. E aí... Ativo. Aí é ativo. E aí você tá no momento ruim, você tá na merda, e você vai lá e coloca aquela música. E aí, cara, tipo assim, você tá sendo intencional. Você tá sendo intencional com aquilo ali. Tipo, tu escolheu a música, tá ligado? Isso, você escolheu aquilo ali. Hoje eu quero ouvir isso. E aí, eu sou um cara com... Eu vivo com muito bom senso, assim. Cara, não adianta a gente ficar aqui falando de parâmetro, porque isso e tal. Não. Cara, tenha bom senso. Vamos lá. E é individual. Isso. O bom senso é um valor individual. Isso, você tem uma medida, eu tenho uma medida, o Lucas tem uma medida. Isso aí. A tua medida... Mas tenha bom senso. Tenha bom senso. Não vamos colocar... Cara, não. Você tá sendo intencional naquilo ali. Tipo, tem coisa que não te afeta, tem coisa que te afeta. E aí aquilo ali e aí por isso que eu falo, é ativo ou é passivo. E você tem que saber, cara, a vida é tua, você tem que saber o que aperta o botão e o que não aperta. Sim, faz muito sentido. Entendeu? E cara, eu acho que assim, ó, o ponto da internet ter chegado mudou totalmente a perspectiva de consumo do geral. Por exemplo, o ser humano antigamente, ele consumia conteúdo passivamente. E ele era obrigado a consumir passivamente, porque você não escolhia a música que ia tocar na rádio. Exatamente. Você ligava a televisão e você não decidia a tua programação. Então você sentava, você ficava ali hipnotizado em frente de uma tela de um rádio, recebendo aquilo que o governo e que as empresas queriam te entregar. Isso aí. Então daí a gente começa a voltar naquele assunto lá do início, do porquê que eu acredito que o mercado gospel ele foi mercadologicamente pensado para ser dessa forma, tá? Porque de fato você tinha uma massa para você manobrar e você tinha o poder de entregar para ela o que você queria, pô. Isso aí. Sabe? Tipo, eles vão ser obrigados a ouvir os artistas e as letras que eu quero que eles ouçam. Beleza, ponto 1. Quando a gente vem pra geração internet, que agora, por exemplo, o teu filho, ele decide que ele consome desde o dia 1 que ele ligou o computador. Entende? Então, o vídeo que ele assiste, ele decidiu assistir. A música que ele ouve, ele decidiu ouvir. O jogo que ele joga, ele decidiu jogar. Por quê? Porque daí agora a gente se tornou um consumidor ativo. Entende? Então, por exemplo, é o streaming, né? É o sob demanda. On demand, né? Então, cara, eu vou ver o filme sob a minha demanda. Eu quero ver... É o que eu quero ver. O que eu quero ver. Então, daí você quebra um pouco desse histórico de consumo passivo, de vou ver o que o jornal quer que eu veja,
Pra agora eu começar a me questionar do que eu realmente gosto. Só que o mercado vai evoluir, porque tipo, putz, perdi o controle. Exatamente. Então eu tenho que achar outro jeito de ter o controle. Exatamente. E como você acha que ele consegue ter o controle hoje? Então, aí a gente tem uma parada chamada algoritmo. Irado. Pô, E vamos aí- entrar nesse assunto. E aí aqui tá o controle. Esse é o controle do mercado hoje. Vamos Um entrar nesse negócio assunto. chamado algoritmo. Então vamos lá. Você tem uma playlist. Eu dou play. A playlist acaba. Mas, ué, continuou a música. Então, existe um algoritmo que já tava vendo o que eu tava escutando e ele só continuou na mesma vibe. Pra mim, eu não pedi, Uhum. mas ele identificou isso. E mesmo, tipo assim, sendo on demand a parada, você vai ver assim, ó, por que você assistiu tal filme? Pá! Ele já te dá sugestões. Uhum. Cara, Netflix não tá sendo amiguinho com você. Exato. Ele, Exato. ele tá colocando na tua conta. Nem o pra você- YouTube. Você entendeu? Então, o algoritmo é um negócio que hoje é o controle do mercado, tá ali. Então, ele vai, tipo assim, te jogando as coisas, entendeu? Ele vai entendendo. Opa, é tipo assim, o Lucas, ele tá mais inteligente agora. Não dá pra eu só mandar ele fazer. Então, peraí, deixa eu ir por outro caminho. Mas você acha que o algoritmo ele tá te doutrinando ou ele tá só retendo a tua atenção? Cara, eu acho que é você que tá ensinando a ele e baseado nisso, ele acaba te doutrinando. Ele vai usar a tua, você contra você. Você tá dando informação pra ele, Isso. entende? Então, assim, ó, a gente estuda coisas no marketing. Por exemplo, eu tava conversando com o Christopher esses dias, e aí o Christopher tava perguntando, porque eu tava falando pra ele, o Christopher é programador, né? E aí eu tava falando, cara, você é programador e você quase não estuda programação, você estuda matemática, porque pra ele precisa resolver problema lógico. Eu sou marqueteiro, eu não estudo marketing, eu estudo psicologia. Então eu estudo como que eu consigo, como que as pessoas interagem, como que as pessoas funcionam para eu conseguir fazer e diminuir ainda mais o processo de venda delas. Então assim, a gente estuda coisas que se eu falar aqui, cara, assim, ó, isso aqui vira um corte daqueles podcasts de maluco, sabe? Aquela coisa de conspiração. Porque é um pouco disso, assim, ó. Então, se a gente começar a falar de inteligência artificial, Chico, o que acontece? Assim, ó, foi o que você mesmo disse lá atrás. Eu boto a minha playlist e ele identifica o que eu tô ouvindo, ele começa a me dar sugestões daquilo e tudo mais. Então, você tá treinando o algoritmo para ter informação sobre você e te conhecer. Então nessa parece que às vezes o meu telefone me ouve. Parece que... Não parece não, mano. Ele ouve mesmo. Ele ouve. E quando você instala os seus aplicativos, você permite que ele te ouça. Então quando você instala seu WhatsApp, seu microfone fica aberto 24 horas e ele tá te ouvindo literalmente o tempo inteiro. Seu Instagram é a mesma coisa. Tudo aquilo que você tem acesso a microfone e câmera, na hora que você instala o aplicativo e você bota lá permitir, é um abraço, irmão. A tua Alexa te ouve o tempo inteiro. E a próxima geração de Alexas, que vai vir com a inteligência artificial integrada, que é provavelmente com a IA da Amazon, vai piorar a situação. Porque daí agora você vai fazer... Cara, você vai meter compra pela Alexa. Alexa, compra pra mim aí um chuveiro pro meu banheiro. Você percebeu o quanto que o mercado ele evoluiu em relação a isso nos últimos anos? Por quê? Porque eles perderam o controle de um monte de coisa. Só que é o seguinte, a gente não pode perder esse controle. Só que, cara, esse aí já tá tudo... E aí parece conversa de louco, igual você falou. Só exato. que já tava tudo planejado isso aí. Eles sabiam que a informação ia crescer, que o Instagram ia não sei o quê, que as pessoas iam ter acesso a tudo. Eles sabiam já, então peraí, você acha que o ChatGPT é, nossa, que incrível. É que você não sabe o que eles têm guardado. Tipo assim, pra daqui a pouco... que eles precisam ter o controle, entendeu? O mundo precisa ter o controle. Então, igual a parada do ChatGPT, que hoje ele te entende e, cara, ele vai evoluindo a ponto dele começar a falar com gírias com você. É bizarro isso. Então, eu tô conversando lá... Sim. Tipo, aí ele fala... Aí o chat já me manda assim... Fala, mano, e aí? Tipo, o que é isso, velho? Virou meu que é amigo, tu, mano? Seu robô desgraçado, sai daqui. E aí a gente tava falando sobre a intenção do algoritmo, né? Que hoje é a nova ferramenta de controle que o sistema ele usa. A gente até um tempo atrás pensou em fazer uma parada para a igreja no cinema, que era assim, ó. Até eu lembrei disso, a gente até pode repensar em fazer isso, que a gente só falou e nunca fez. Que era tipo assim, na época do setembro
amarelo, a gente colocar esse tipo de pesquisa e meter a igreja no cinema ali pro cara, tipo assim, porque muita gente pesquisa como se matar, como tirar a própria vida. Caramba. E aí isso ser fonte de alimentação do nosso... Como é que fala? Do nosso... Tipo, pra trazer gente pra igreja. Isso. Sim, E aí óbvio, aparecer entendi. lá, Pra ser a como se isca. matar, entre aqui. E aí, tipo, aparecer o Instagram, o site da Igreja do Cinema. Tipo assim, como se matar. E a primeira coisa que aparece é, você quer saber se matar? Entre aqui. E o cara achar a Igreja do Cinema. Sim. Então, existe isso. Tipo assim, é isso que hoje é a nova ferramenta de controle que evoluiu. E a gente tava falando aqui sobre algo que as pessoas, falando bem a verdade, sendo bem honesto, elas não estão nem aí para esse assunto. Tá? Só que o sistema sabe disso. Que as pessoas, tipo assim, quantas pessoas você acha que vão levar a sério, que levam a sério um assunto desse que a gente tá falando? Não, a massa, o público em geral, eles não estão ligados nisso aí. Só que o sistema sabe, então é isso aí, mano, vamos continuar alimentando e governando essa galera. Porque eles não estão nem aí mesmo. E é isso aí, a gente tem. É essa a intenção nossa como igreja, é fazer as pessoas pensarem mesmo hoje. Um dos nossos maiores objetivos, desde o começo, da cultura que a gente construiu, tal, como igreja no cinema, como. É fazer as pessoas pensarem. Elas pensarem, elas tipo assim, epa, o que eu tô. Então, essa parada do consumidor ativo e passivo, isso é muito real. É muito real. A gente precisa começar, porque hoje, igual eu falei, eu sou um cara que eu consumo muito tipo de música e eu faço muito tipo de música. Então, cara, eu produzo sertanejo, eu produzo worship, eu produzo vários tipos de pop. Dentro do gênero pop existem vários subestilos e subgêneros então tem e eu faço todo tipo de música. Trabalho com bastante estilo musical. Só que eu sei até onde, tipo assim, isso eu vou entregar, isso eu não vou fazer, isso eu vou escutar, isso eu não vou escutar. Tu já negou trabalho porque, tipo, Já. o trabalho não era Já. maneiro? Já. Quer falar um pouco sobre isso? Cara, por exemplo, esses últimos tempos, inclusive o Murilo, que era um dos nossos pioneiros aqui do Bilhão da Sobremesa, né? Ele é um cara que me ajudou esses tempos a fazer uns impulsionados lá no tráfego pago. E começou a vir com uma camaçada de tipo de gente, assim. E aí você produz funk, cara, e não sei o que, cara, eu criei uns playback aqui e tal, e um monte de cara de tudo que é tipo, mano. E aí eu falei, cara, esse é um estilo, um gênero musical que eu não trabalho, que é funk, eu não faço. E tipo assim, beleza, você perdeu, não perdi nada porque não era meu, né? Então, eu já neguei vários serviços, inclusive tipo de pessoas de outros gêneros, até sertanejo mesmo. E aí eu mando essa pro cara. Eu falo, cara, me diga uma coisa, eu não pego trabalhos que envolvem na composição assuntos de promiscuidade, palavrão e tal, eu não faço. Então você já me adianta se a tua música tem isso, que daí eu infelizmente você não vai poder. Não sou esse cara que vai poder te Você não vai contar comigo para fazer sua música. E aí os caras respondem, não, tal, não sei o que, né? Então, e aí a gente tá tentando segmentar esse público, né? Para achar o público certo para chegar até o meu serviço de produção. E só que, cara, na real, por exemplo, a gente tá falando de inteligência artificial, né? Hoje existem várias plataformas de produção musical com inteligência artificial. E muita gente tá ficando com medo. Muita gente do meu ramo tá ficando com medo. Fala, cara, ferrou. Tipo você substituído. Isso, não vou. Só que a inteligência artificial, pelo menos até o momento, e até acho que alguns anos ainda, ela vai ser muito ainda... Como é que fala? Ela ainda vai seguir um padrão que não vai ser exclusivo ainda. Então, tipo, ela não consegue fazer algo exclusivo. Ela vai pegar um aglomerado de coisas lá, de informações que ela foi alimentada, e ela vai fazer uma música, tipo,
padrão. Igual a de todo mundo. Igual a de todo mundo. Tipo assim, ela não vai conseguir fazer uma dinâmica que hoje eu crio. Tipo, pra uma trilha sonora de um vídeo. Pra um artista, um solo diferente. Só que talvez daqui a uns anos ela vai conseguir. Sim. Ela vai conseguir fazer. Ela vai conseguir produzir isso. Só que qual que é a ideia disso tá na mão das pessoas? É dar liberdade, putz, a gente democratizou agora a música, é isso aí e tal, tipo, e não, né? No fundo, tipo, quem tá criando isso aqui não tá pensando nisso. Nossa, agora as pessoas têm acesso, elas estão, tipo, não, cara. O discurso não é bonitinho assim. Isso, não é, nunca é no final das contas não é bonitinho assim, né? E sinceramente falando, eu não vou ser esse cara, tipo, ai meu Deus do céu, então vou perder o emprego. Tipo, não, mano. Eu sinceramente tô cagando e andando pra isso aqui. Cara, mas ó, por exemplo, se a gente for voltar no tempo, antigamente, como é que, sei lá, assim, o primeiro retrato, a primeira pessoa que foi retratada provavelmente foi via pintura. Né? Então, tipo, vou retratar o Léo, o cara foi lá, um artista foi lá, né? Ou estátua, né? Fez uma estátua da David Michelangelo lá. Fez uma estátua. Aí depois foi pra pintura. E aí surgiu a câmera fotográfica, mano. O cara que era pintor, ele falou assim, mano, perdi meu emprego. Porque daí agora chegou uma tecnologia que o cara aperta um botão, trava aquele momento, que eu ficava 4, 5 horas fazendo, o cara faz agora em 1 segundo. E, irmão, nem por isso a fotografia e o fotógrafo bom deixou de ser um fotógrafo bom, sacou? Porque daí agora ele só mudou a plataforma. Ele pivotou a forma com que ele entrega. Então, eu entendo que a inteligência artificial, ela vai substituir uma galera? Vai substituir uma galera. Mas o cara que é profissional, ela é só um meio para acelerar um processo. Entende? Ela vai se tornar um meio para acelerar um processo. Então, por exemplo, você com o teu conhecimento de produção musical, pegar uma inteligência artificial para fazer uma coisa que talvez você levaria 4, 5 horas, agora você consegue fazer em 20 minutos. Só que tem a afinação, tem o toque de um profissional. Tem a tua assinatura. Sacou? Isso aí. Então, assim, entenda, gente, que não tem mais pra onde correr. Não tem mais como pensar na tecnologia e no mundo sem inteligência artificial. É a briga de quando deixaram a calculadora na mão de todo mundo, viu? Não sei se já viu essa comparação? Não. Que quando a calculadora foi criada e todo mundo tinha calculadora, teve uma revolta da galera que fazia conta, os contadores, que era na mão ali, na munheca, de repente em segundos aqui você tem uma resolução de um problema enorme. Sim, assim. pronto, você antecipou o tempo, entendeu? Você tá remindo o tempo. Então a tecnologia ela vai vir para remir o tempo. Mas eu acho que o próprio ser humano ele vai se reinventar. Sim, tem que Desde ser. da roda, Exato. da carroça. Porque, cara, assim, Algo novo vai acontecer e sempre acontece, né? o ponto é o seguinte, assim, ó, por trás de toda inteligência artificial existe o ser humano. Seja para programar, seja para treinar ela. Então, sem o ser humano, sem o ponto humano na coisa, ela não funciona para nada, mano. Entende? Se não tem um input do humano, não serve de nada aquele algoritmo. Saca? Então, obviamente, o ser humano ele vai se reinventar, ele vai criar novas formas de fazer talvez a mesma coisa, só que por caminhos diferentes. Então, cara, hoje, assim, ó, é muito bizarro o nível que tá chegando. Por exemplo, se você pegar um papel, fazer um rascunho, tirar uma foto, subir numa inteligência artificial e falar assim, ó, transforme isso num flyer profissional. Ele faz? Ele faz, mano. Entende? Ele faz. Ele vai substituir o designer? Num nível básico, vai. Mas ele não vai substituir um bom designer. Não tem como. Ele não vai substituir um cara que entende de psicologia, sabe? Tipo assim, que sabe que... Aí muda o mercado no sentido assim, cara, quem... Aí isso que eu tô começando a pensar, tipo, quem que é meu público? Quem que é? O que daí o cara chega lá e fala, ó, cara, meu serviço é tanto, assim que eu trabalho e tal. Daí o cara fala, cara, mas eu fiz a minha música lá no Suno e, tipo assim, é uma IA... Eu pago lá R$200 por mês. Fala, então tá bom, cara. Então tá ótimo. Continue. Então vai lá, Continue. faz vai lá. Vai ser uma música que ela tipo, tem a mesma frequência do começo ao fim, que você preencheu com instrumentos ou uma letra, que talvez você criou a letra de inteligência artificial. E aí você já percebeu que nos filmes futuristas, de robô, de não sei o que, de IA, tem uma coisa que sempre o robô fala pro ser humano, tipo assim, cara,
Só que eu não consigo Emoção, sentir é. o que você sente. Ele não tem emoção. Todos os filmes, todos os filmes. Que a gente vê muita coisa que tá acontecendo hoje. Você viu aquela comparação do filme do Will Smith, Eu, Robô, com o que tá acontecendo agora lá? Não Com vi. o Elon Musk? Não vi. Tipo assim, os ônibus, o carro, aí agora os robôs. Cara, igualzinho, assim, igual o filme. Bizarro. E aí, só que é isso aí. Tipo assim, é uma parada que mexe com o ser humano, que a inteligência artificial, a robótica, a tecnologia, ela nunca vai conseguir chegar nesse ponto. Ela vai só emular, talvez. Emular, isso aí. Ela vai emular, mas ela não consegue desenvolver. E aí vai estreitar, isso realmente é um caminho que vai ser estreitado, profissionalmente falando. Eu acho que o mundo, ele tá caminhando para uma rota de colisão com a sua própria existência, assim, que eu acho que é a volta de Cristo na sua plenitude, assim. Total. E aí Remi o Tempo fala sobre isso. Isso é muito louco, porque a Bíblia fala que os tempos eles serão encurtados. No Sim. fim dos tempos, o tempo ele vai ser... E isso já está acontecendo. Já tá se Nossa, que rápido! Já é abril. Nossa, já é abril. Nossa, o dia... Então, cara, é porque tá muito rápido. Tá muito acelerado. As coisas, elas estão muito rápidas. Tipo assim, não... Cara, não... E aí isso, na verdade, só me alegra. A gente tá indo por um tempo que é isso aí. E aí eu tinha... Quando estourou a inteligência artificial, eu fiz uma postagem de uma igreja com um robô dentro, assim, e falei sobre... Que logo em seguida você via assim, compre 1000 esboços de pregação. Eu falei, cara, que maravilha, né, cara? Você vai no ChatGPT e fala, cria um esboço de uma pregação que faça as pessoas chorar, que faça isso e aquilo. Você consegue. Só que o homem espiritual discerne coisas espirituais. E o que é legal é que, assim, ó, de tudo isso que nós estamos falando, sobre música, inteligência artificial, que a gente até deu uma mudada no tema aqui, mas é que o espírito é que convence o homem de toda a verdade do que é pecado. Pronto. Aí você vai matar qualquer coisa, pode... Tudo fica em segundo plano. Música, inteligência artificial, qualquer coisa que tente dominar o ser humano. Quando o Espírito Santo age, ele fala com a pessoa, não tem. Nada é mais forte que isso. Não tem algoritmo, não tem nada. E a gente está ensinando as pessoas assim, ó, não faça, não ouve, consuma, vá, não vá. E aí você é aprovado. Não, cara, fique quieto, cala a boca, pare na linha férrea, pare, olhe e escute, tá ligado? Tem essas dicas assim, ó, pra você não ser atropelado pelo trem. Pare, olhe e escute, olhe lá. Aquilo ali é profético, cara. Pare, olhe, escute. Veja o que Deus está fazendo, mas primeiro pare, tá ligado? Aprenda que não é fazendo que você ouve a Deus. Às vezes mas às vezes tem que parar para ouvir. Deus fala com a gente no nosso silêncio interior. Não precisa de música, não precisa de nada, mas você aprender a ouvir. A gente falou no episódio passado sobre chuveiro. No banho ali, você tem aquele momento assim com Deus no banho. A música, ela está te influenciando, o mundo está te influenciando de uma nova maneira. O mercado está se reinventando. Eu, como consumidor, eu acho que está tudo muito legal. Eu adoro poder comprar qualquer coisa e chegar daqui a pouco na minha casa. Eu adoro ter um desejo de comprar algo hoje e chegar amanhã. Eu estou amando isso aqui. Então, mas você concorda que isso é um pouco da doutrinação de remir o tempo? De fazer tudo se tornar muito, muito acelerado? Porque hoje... Mas remir o tempo, será? Então, mas é porque, ô Chico, hoje você fazer, por exemplo, eu comprei um presente pra você. E ele vai chegar daqui a 10, 15 dias. Irmão, é um parto. Sabe? Tipo assim, mano, como assim 10, 15 dias? Então, como assim, né? 2025 você vai levar 15 dias cara, pra me entregar um negócio em Curitiba? Você tá entendendo? Então, assim, e aí isso é um reflexo. Se for uma porcaria, eu vou devolver, viu? Isso é um reflexo. Isso é um reflexo de tudo Deve que vem ser antes, AliExpress, sacou? viu? Deve ser coisa da China pela demora, viu? Cara, não esquece, vai continuar, desculpa. E aí isso é um reflexo de tudo que tá acontecendo. Voltando pro tema música, Léo,
Eu queria levantar assim, uma bola bem polêmica. Assim. A gente acabou de acompanhar, por exemplo, a transição da Priscila do gospel pro pop. Priscila Alcântara. E aí aconteceu também com o J.A., né? Que saiu do gospel pro funk, pro pop ali. Cara, assim, eram pessoas que quando estavam na igreja tinham uma unção, tinham uma música, cara, que tocou ali, enfim, impactou muitas gerações. Como é que tu enxerga isso, assim, essa mudança drástica? No sentido de quê? Cara, num sentido geral, assim, de tipo, qual é a chave que vira, assim, pra essa pessoa? De tipo, você acha que é porque o impacto, você acha que é mais espiritual do que mercadológico? O que faz uma pessoa tomar uma decisão do ponto de vista musical? Porque eu não acho que ela cresceu musicalmente. Ela tá tomando uma direção e um caminho que ela tá descendo. Eu Entende? acho que Tipo, não... Você tá indo pra menos profissional, no sentido de musicalmente falando. Entende? Ou seja, você tá saindo do instrumento para um sintético. Para uma coisa gerada por inteligência artificial, provavelmente, sabe? Na maioria dos casos. Como é que tu enxerga essa pivotada? Eu me enxergo no lugar dela. Eu sempre começo assim. Qualquer coisa nesse contexto que você me perguntar, eu sempre falo assim, ó, beleza. Então agora eu sou a Priscila. E aí eu canto muito. E aí eu sou famosa desde o SBT. E aí eu sou famosa no Brasil inteiro. E aí eu tô cantando muito e agora eu sou muito... como é que fala? Eu tenho muita empatia. Aí a minha linguagem, ela é muito neutra. Ela é, tipo assim, todo mundo... Eu falo, as minhas músicas falam sobre isso, eu falo sobre Deus, eu falo... Só que... E aí eu sou a Priscila. E aí eu tô num contexto que o evangelho ele tá sendo ridicularizado em muitas esferas. E eu comecei a acreditar nisso também. E aí eu tô com essa galera. Que tipo, é isso aí, não dá nada. Então eu sou a Priscila. E eu sou famoso. E agora eu tô começando a ganhar muito dinheiro. Só que não tem problema. O Pablo Vittar, eu preciso amar ele também. Não, mas por que eu vou? Não, mas eu sou uma artista, ele é artista. Só que Deus também ama ele. Mano, aí o céu é o limite, entendeu? Aí tá num ponto pra mim que daí tá, e que decisão que você vai tomar então? Não, eu vou crescer. Eu penso um pouco diferente. Eu vou crescer. Não, mas você é adulto, cara. Você é uma adulta. Que decisão que você vai tomar? Tipo, pra onde que você vai agora então? É isso que você quer? Não, é isso que eu quero. Eu acredito... Cara, é que... Voltando à fita... Música, rádio, tá inteiramente ligado à política. É a mesma área de influência, assim. As pessoas elas vão ser movidas através dessas coisas. E se você pegar hoje a arte é... Mano, eu assisti os dois, 3 últimos Grammys e o Oscar. Eu sempre assisto. Eu gosto de assistir. É ridículo, mano. É ridículo, assim. Você fala, não, vocês estão de brincadeira. O último Oscar agora, que ganhou como a melhor trilha sonora original, mano, você tá de sacanagem comigo. Tipo, parece uma música que foi gravada, tipo, por alguém muito amador. Mano, é muito ruim. Só que qual que era o filme? Era sobre como é que é o nome dela? Pérez lá. Enfim. É a história da mina que é trans e tal. E tipo, e aí era um musical. Mano, ridículo. Horrível, filme ruim. A música ruim. Qual que foi o melhor filme? Quem que ganhou lá a melhor atriz? A melhor atriz foi a russa que personificou a Nora. Que era quem? Uma prostituta russa que casou com o cara e tal. E, cara, o filme, tipo...
Entendeu? Aí a Fernanda Torres não ganhou como melhor atriz. Só que, cara, ela deu um pau. Tipo assim, a história do filme não tem nem comparação. E até mesmo o pessoal ainda politizando, né? Ainda Estou Aqui, né? Que é o filme da Fernanda Torres. Que saiu, que é um filme esquerdo, isso aqui. Mas, tipo assim, enfim, o que é o que não é, whatever. Nesse caso. Mas, tudo. E aí os caras iam fazer o discurso lá, mano, no Oscar. Uns 2, 3 que foram premiando esse filme. E o filme da Anora fala sobre o trabalho sexual, né? A prostituição, obviamente. E eles falando assim, não, e nós gostaríamos aqui, eles vão lá e fazem o discurso, né? Obrigado, pai, não sei o que, mãe. E nós também queremos aqui elogiar a sociedade do trabalho sexual e tal. Tipo, o quê, cara? É sério isso? Não, eu não tô escutando isso. Não, mano, é isso aí, a gente tá escutando isso. É isso que eles querem. Esse é o foco. E aí, voltando na Priscila, é isso aí, cara. É politizado. E aí é ele não. E aí é isso aí, mano. Você decidiu. É porque vende, né? Isso, parabéns. Cara, olhando pro posicionamento que ela tomou, assim, olhando no ponto de vista de impacto, de alcance, é como se ela saísse de um lugar em que ela era muito bem posicionada, ela cantava muito, ela tinha um lugar ali de quase pouca concorrência, vamos dizer assim, sabe? Pelo talento, pelo carisma, pela idade, pela voz. A Priscila ali, ela entrou num lugar de fama, assim como vários outros artistas, e eu creio piamente que o ser humano ele não foi feito para ser famoso, ele não tem estrutura para fama, não tem. Ele perde tudo. Porque daí, todo lugar que você entra, todo artista, toda pessoa que ela se torna famosa, ela entra num lugar que falta sustentação. Uma hora vai faltar sustentação para ela. Então, quanto mais alto você tá, qual que é a frase que vocês conhecem? Maior é o tombo. Maior é o tombo. Só que, cara, esse não é o desejo de Deus para mim e para você. E vai tombar. Porque isso aqui não tem nada a ver com ele. Então ele não tem compromisso de te segurar num lugar que não foi ele que colocou. Ele não tem esse compromisso com você. Você vai cair, vai ser feio. Só que ele não fez você pra se machucar. Ele não quer que você caia. Ele não quer que você se machuque. Ele não quer que você se ferre. Assim como ele não tem o compromisso de te segurar lá em cima. E a hora que você cair, tipo, você se colocou ali. E aí eu creio que a fama é uma das maiores ferramentas do sistema hoje para sugar o cara que é famoso. E, cara, todos os filmes, igual, né, a gente estava comentando aqui sobre a Luísa Sonza, que tem lá o documentário dela e tal. E todos os filmes que eu assisti de artistas, o cara, ele tem uma hora ali que o cara tá esgotado. O cara, ele duvida de tudo, ele dá pane no sistema, tipo, não tem como. Sim. Não tem como. Ou ele acaba na droga, ou é tão assim que vai lá e pronto, o cara entra numa overdose, já era, isso aí. Legal, né? Amy Winehouse, Michael Jackson, Fred Mercury, Kurt Cobain, todos. O Avicii foi a mesma coisa. Assisti um do Avicii agora que tá na Netflix, foi a mesma coisa. Um moleque novo, estourou, auge da fama. Foi isso aí. Mano, chegou num lugar em que ele deu pane, assim. Ele falou, cara, pra que eu faço isso? Tipo assim. E a gente deseja isso. Só que assim, você fala assim, Léo, mas e no gospel? Como é que é? Então, cara, a parada é que é o seguinte, e aí a gente usa uma linguagem que é o quê? Não, a gente precisa agora influenciar pessoas. A gente precisa agora... E para isso, quanto maior número de pessoas ouvirem a gente, é uma mensagem e tal, né? A gente fala assim, porque vale a pena, porque a gente tem... Essa é a verdade e tal. Só que é uma linha, é bem tênue o negócio aqui. Cara, talvez no gospel, o cara ele tem essa mesma sensação do cara do mundo, os mesmos desejos, as mesmas vontades, só que ele não pode falar. Isso, só que é limitado. Então, tá ligado? Só que ele não pode falar que ele tá... E aí é limitado. E aí chega uma hora que você bate no teto, igual o Thales. Chegou uma hora que ele falou, então, pessoal, eu vou ter que sair do gospel e eu vou cantar música secular. Tipo, cara, nossa. Então tá bom então, cara. Então vai. Tipo assim, qual que é a tua?
Aí tá lá o idiota lá, hoje lá, sendo pago um salário na Lakewood Church pra trabalhar lá, como funcionário da igreja. Entendeu? Então, a questão da Priscila, ela não foi feita pra isso. Esse é o ponto. Nenhum ser humano foi feito pra isso. Pra chegar a esse ponto. E vai dar ruim. Vai dar ruim. JA vai dar ruim, cara. Entendeu? Vai daqui a pouco. Porque o que interessa é a vida dele, cara. A vida dele vale muito. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. A vida da Priscila vale muito. A vida do JA vale muito. Sim. E o pior é que parece... E no fundo eles sabem disso, só que estão fingindo que esqueceram, sabe? Não consegue. Putz, eu acho que é mais complexo, sabe? Me dá até uma dor, sabia? De ficar vendo isso aí. Porque Então, Chico, agora eu quero te levantar uma questão, assim, ó. Você acha que a Priscila, ela não foi pastoreada o suficiente? Você acha que Com isso é um certeza. erro da liderança que estava sobre ela? Não digo um erro, né, cara? Mas... A gente... cara, eu vou falar pra você. Quer que eu solte a real mesmo? Você acredita na frase, cada um tem a vida que merece? Eu acredito. Eu acredito. A questão é, o que você merece? Eu gosto de fazer pergunta pra pergunta. Eu vejo assim, ó. O empresário com mais dinheiro, ele tem destaque na igreja. O músico mais talentoso, ele tem oportunidade. A pessoa que tem mais engajamento vai sentar mais perto. E vai dizer que não é assim. É assim. Vai dizer que não é assim. Agora me diga uma igreja que não é assim. Agora chega pro empresário. Isso daí eu já vi isso. Não, cara, não concordo com isso. Mas é meu dízimo que sustenta isso aqui. Então suma daqui. O pastor fala assim pro cara. Se eu tiver que depender de você, meu filho, eu não quero mais. Eu conheço o pastor que fez isso. Irado. Entendeu? Porque esse cara entendeu alguma coisa, né? É isso. O cara só se ferrou a vida inteira e falou, vou me ferrar de volta. Suma daqui, cara. Que eu vou ficar sendo sustentado por que você quer me colocar no seu bolso? Não, você tá louco. Sai fora, E cara. essa não é igreja, né? Não é igreja, Isso aí velho. não é igreja. Então a gente tem que separar, né? Nossa, eu vejo... É porque assim, ó. O que me pega é o seguinte. Você pega os fariseus na Bíblia, tá? Que procuravam ficar num lugar de destaque e se mostrar como os melhores, os mais aprovados, tal, beleza. Você pega Moisés no Antigo Testamento, que depois de se encontrar com Deus, ele tinha o rosto dele que brilhava, aí daqui a pouco não tinha mais brilho. O que ele fazia? Usava uma máscara mesmo assim para parecer que debaixo tinha brilho. Porque para ele foi interessante ser famoso. Sim. Para ele foi interessante. O cara que se encontrou com Deus e carrega uma unção, carrega um brilho, mas, cara, o que é de verdade, entendeu? Não tem como você esconder. Então, para mim a coisa é muito mais complexa, assim, envolve muito mais. Eu só acho que o que a gente deveria fazer como igreja, assim, e até fico feliz da gente estar vivendo esse momento como igreja local, é buscar um resgate da pureza e inocência do ser humano lá no seu fundo. Então, por exemplo, assim, não é dizendo assim, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Mas seja, que até o que você faz é transformado. Não faça para ser, seja para fazer. Entenda quem você é em Deus, assim. E não arrume as cadeiras, faça o jantar, não sei o que aí Deus te ama e você está aprovado na obra de Deus. Não. Seja aprovado que tudo que você fizer vai ser bom e glória do Senhor. Ontem o Estevão estava lá em casa e a gente entrou nesse assunto. E para mim eu vivo isso. Eu vivo isso e eu espero continuar inspirando pessoas dentro disso, que é o quê? Para mim não separa. Você não tem como parar a tua vida e ficar naquela melancolia. Mano, não dá pra gente ficar atendendo as pessoas assim. A vida, ela tá continuando, ela vai continuar. Você vai continuar sendo ralado pela vida. Se você ficar na melancolia de primeiro eu preciso aprender... Não, mano, seja e faça, ponto. Procure ser o que você é e
e continue fazendo. É tipo o Tiago, a fé sem obra ela é morta. Tipo, cara, acorda. Tá? Ninguém é aprovado por obra, mas se Isso. você não tem obra, Isso. então cadê tua fé? Tipo, isso. Não. Então vamos. Não... E aí é muita filosofia, assim. E aí por isso que tem um monte de gente na igreja indo pro buraco, que o cara escuta, o povo escuta, e aquilo vira uma filosofia. E o cara fica, tipo assim, remoendo a filosofia do filósofo. Tipo, não, cara. Uma das frases que hoje fazem mais sentido pra mim, de filósofo, é a de Sócrates, só sei que nada sei. Isso Tipo aí. assim, hoje eu só sei que nada sei. Só que pra eu saber eu preciso... Eu vou viver, mano. Se eu não gesticular as coisas, eu não vou eu conhecer o próximo passo, entendeu? Qual que é o próximo passo? E se a nossa vida tá pautada em um único mandamento, se Jesus pegou tudo que o pai dele fez e falou lá atrás, e ele trouxe e falou assim, ó... Só que é o seguinte, pessoal, na real mesmo, tudo se resume a uma coisa. Amar o próximo. Como que eu vou amar o próximo? Ficar filosofando em quem eu sou e tal? Não, mano. É dando um rolê, velho. É fazendo. É derramando, É vivendo. fazendo. Uhum. É fazendo. Cara, e ontem foi muito legal, porque daí teve o overflow lá do Lidera, e aí o cara trouxe alguns dados estatísticos que os milagres que Jesus fez e a maioria dos atos ali foi fora do ambiente religioso, foi fora da sinagoga, né? Foi fora da igreja. Então foi, tipo, no meio do caminho, sabe? Tipo assim, literalmente, assim, 2 da tarde, Jesus chega lá, cura o paralítico, tá ligado? Tipo, não era não tinha... Momento. O momento, não tava no ambiente religioso. No dia o pede no fundo com Tá ligado? Tá ligado? Então, assim, é a mesma coisa. Se a gente for trazer isso pro dia atual, é na hora que você tá ali na padaria comprando teu pão, você vai abençoar, você Então. vai meter um milagre na vida da mulher, você vai declarar cura, você vai declarar... Sabe? Então, é no dia a dia. Aqui dentro... de tudo. Aqui dentro é só um ambiente que você vem, recarrega... Melhor ali, tipo, Você tem um momento em comunidade e tal. Exato. Aí é legal assim, ó. A gente tem que ensinar as pessoas a viver a segunda e não fazer um bom culto no domingo. Exatamente. É que eu acredito que Entendeu? nós como igreja hoje, a gente só... O nosso objetivo é fazer isso de forma inteligente. Uhum. Que senão você pira ou você não faz nada. Isso. Boa, Tá? boa. Então, a gente hoje, a nossa igreja aqui... Você consegue se No- justificar loca- de um lado e do outro, assim, né? Isso, tipo assim, ó, não é que a gente vai pro culto e lá é o momento. Não, é que a gente... Cara, o domingo pra mim ele é muito valioso. Aquilo ali é muito inteligente. Igreja no cinema é inteligente demais. Sim. Ali eu tenho a oportunidade de discipular 100, 150 pessoas que quando que eu vou... Então, por isso que é muito valioso. Quando você pega, Chico, e você vai pregar no cinema, cara, aquilo ali é o momento. Uhum. É o momento que você tá com 200 pessoas ali. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso falar asneira, eu não posso falar qualquer coisa, então... Entendeu? E aí tem a home church. A home church é intimidade, é cura, é vulnerabilidade. É tipo célula, talvez, da tua igreja, tipo grupo familiar. A home church a gente fala é a célula. Aí a quarta-feira aqui é o family service, é o culto da diaconia dos maduros. Então é onde a gente se recarrega, mas é também onde a gente transborda um maduro no outro. É onde a gente tá... Na quinta-feira, na sexta-feira de Marvels é profético. De confraria de homens, confraria de mulheres. Então a gente tem uma igreja inteligente hoje. Sim. Que ela ajuda a gente a... Porque o cara que daí entra talvez nessa onda que você falou, que vocês falaram, não que tem que também ser isso. Na padaria e tal. Só que daí tem gente que vai pro outro extremo, assim, não. Lá no meu trabalho eu sou igreja. Que mané, cara. Você não vai ser daqui a pouco, você não vai aguentar. Você não vai conseguir lá, só ser lá e aí tem um monte de gente desigrejada falando, não, mas é que daí eu vou na esquina ali e o cara... Dou uma sopa pro mendigo. E tipo assim, não, mano, você não vai na esquina. Essa é a real. Porque você precisa de gente. A gente foi feito pra ter gente. Teve um casal que chegou esse último culto aqui e chamou a gente pra celebrar o casamento deles. E aí eu fiquei muito feliz com o convite e tal. E eu falei pra ele, só que é o seguinte, ó. Se tem uma coisa que eu falo pra vocês, o Léo que vocês vieram chamar, porque vocês viram uma referência em mim, então vocês vieram chamar eu pra ir lá e celebrar o casamento de vocês. Vocês viram algo. Só que eu só sou esse cara porque 90% talvez do tempo que eu vivo aqui, eu só consegui chegar
porque eu tinha esse monte de gente que vocês estão olhando aqui em volta de mim. Várias crises, vários momentos, várias dificuldades, vários aprendizados. Eu não vivo sozinho. Não é eu sou a lenda do Will Smith, que o cara vive sozinho com um cachorro. E, tipo assim, não existe. Não existe. O que o cara tá mais procurando no filme é alguém. É o que ele mais procura no filme, é alguém. Muito bom. E no final ele acha e, né, acaba morrendo. Então, tipo, o que ele tá mais procurando no filme inteiro é o quê? Alguém. Tanto que ele tem uns manequins lá dentro da loja que ele meio que conversa com os manequins. Simula até briga com o manequim. Tipo, ele até sai na mão com o manequim. Tipo, cara, ele tá procurando alguém. Então, hoje, a maior influência da música tá em alguém. E aí, a questão é como que as pessoas estão usando disso para chegar em alguém. Ponto. E aí, hoje, por exemplo, a Bethel Music, da Bethel Church, que é a igreja lá da Califórnia, eles arrecadam por ano, a Bethel Music, a gravadora, $30 milhões por ano. Tá. Em recursos. Cara, é muito dinheiro. E aí, vamos lá. A gente é um homem aqui. O que o dinheiro na nossa conta não faz com a gente? Mano, aí você olha 30 milhões. E aí não tem como não respeitar esses caras. Porque o que a gente mais vê é os caras transbordando, abençoando. Você não vê escândalo, você não vê os caras, tipo assim, tocando os aralhos. Mano, são 30 milhões. Mas é fácil pra dar ruim. Sim, quase 200 milhões de reais. Mano, é muito fácil pra dar ruim. Muita coisa dá ruim. É muito dinheiro, mano. Entendeu? Então, teve uma música que arrecadou isso deles. Uma música, que é a Reckless Love. A Ousado Amor. Que talvez uma das músicas gospel mais famosas da atualidade. $30 milhões arrecadou essa música. Sozinha. Uau. Só ela. E, cara, então, muito dinheiro, muita fama, tudo isso que é terreno sai da natureza divina. Sai do equilíbrio. E aí a questão, voltando na música, cara, ativamente ou passivamente, você tem que saber qual que é o teu equilíbrio dentro daquilo ali. Você precisa Então você é responsável. Então eu acredito que, por exemplo, a Priscila, e outros, vários, eles foram, com certeza teve um erro. A gente entra ali, as pessoas usaram e tal, não foi pastoreada e tal. Na época, eu vi muito isso. Muito. Não, porque usaram a menina, já meteram ela lá pra não sei o quê, tipo... Não, mas ela é talentosa, isso aí, ela precisa botar pra fora. Ela tem algo nela que ela tem, é isso aí. Não, é que, pessoal, saiu viralizou uma parada que falou assim, que tipo, quando o pai dela viu que ela ganhou uma visibilidade com um videozinho de Espírito Santo, que ela gravou num violão com um cara assim, tipo, o pai dela falou assim, vou aproveitar agora que ela explodiu de views, né, de viralizou, e vou lançar a carreira dela. E aí o pessoal tava falando assim, então já tava tudo meio que tramado, nunca foi de fato de Deus e tudo mais. Cara, como é que, tipo, imagina você se coloca no lugar do pai. Você vê sua filha super talentosa, né? Então, tipo, era um talento de fato nato, que ganhou visibilidade, que tinha tudo pra ser lançada naquele momento. Irmão, tu não faria diferente. Na boa, assim, sendo bem sincero, eu não faria diferente. Eu ia aproveitar o melhor momento pra poder lançar a carreira da minha filha, que seja. Entende? Então, assim, obviamente ela cresceu na igreja, ela ouviu que ela tinha esse dom desde criança. Então, no fundo, ela foi treinada para estar naquele lugar, naquela posição. O ponto é que chegou num lugar que talvez de fama, talvez de falta de pastoreio, talvez num lugar em que ela viu muita coisa, ela ouviu coisa demais, e ela começou a duvidar se aquilo que ela estava vivendo, né, como um todo, talvez... A maior dificuldade do homem é continuar fazendo coisas grandes, sendo grande, e continuar fazendo o ordinário. Cara, aí eu assisti o filme da Amy Winehouse esses dias, e o pai dela vendo ela, tipo assim, ela se ferrar, vendo a melancolia, vendo a cachaça,
Só que, cara, aí que tá, a fama, o dinheiro, o amor ao dinheiro e tal, ele te pega de um jeito, cara, que... Por exemplo, cara, por que você não cancelou? Para. Tipo, não, ele nunca cancelou. Ele nunca, tipo assim, Nunca não. pensou ela e falou, chega. Chega. Dá um tempo. Exato. Tipo assim, não, isso aí... Não, é porque... Não, mas a gente precisa... Não, mas vamos ganhar o Grammy. Não, mas vamos... E tipo assim, é uma droga, mano. É uma droga. Entendeu? É o ego, né, mano? O cara vai, tipo assim, aquilo ali é sinistro. Por isso que eu falo que o homem não foi feito pra isso. A gente não tem capacidade pra fazer isso e dar boa. Entendeu? Vamos fazer isso e vai dar boa. Não vai. Não vai dar boa. É muito difícil. Cara, muito difícil, não sei. A gente tá usando a Priscila como exemplo porque talvez eu acho que foi o que mais gerou impacto assim na igreja, mas isso não aconteceu só com ela, aconteceu com o Kemuel, aconteceu com o Jota. Aconteceu com vários, mano. Entende? Vários. Ela a gente tá usando como exemplo, mas assim, não é particularmente dela, né? Tipo, é uma coisa que tá acontecendo com vários e tem outros escândalos dentro desse sentido acontecendo de tipo, uma banda cristã que se desfez porque ouviram muito, viram muito dinheiro envolvido e acabou, entendeu? É isso aí. É que não pode perder a oportunidade, entendeu? Mas que oportunidade, cara. Teve um cara que chegou pra mim e eu não me considero assim, num nível assim. Mas teve uma pessoa aqui na igreja que chegou pra mim uma vez e falou: Léo, nossa, cara, mas tipo assim, o que você tá fazendo aqui ainda, cara? Tipo, aí eu não entendi a pergunta, assim. Falei, cara, você tinha que tá... Mano, você já tinha que lançar, tinha que ter lançado já e tal. Ah, eu tinha? Ah, não sabia que eu tinha. Tipo, você acha que eu tinha? Ah, eu acho que não, cara. E aí tá tudo bem pra mim. Tá tudo certo. É isso aqui. Tipo, cara, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem muita gente talentosa. Tem gente, tipo assim... E aí, cada local precisa de alguém. Tipo assim, a gente não precisa dominar o mundo, mano. Porque dominar o mundo é obra das trevas. O mundo jaz do maligno, ele já tá dominado. E as ferramentas do mundo para continuar dominando o próprio mundo vai ser para atrair as pessoas para um lugar onde eles vão conseguir controlar elas. E uma dessas maneiras é a fama. O maior controle de massa hoje é na sétima arte, que é o chamado cinema. E tá ali. E tá cada vez mais difícil, porque como foi democratizada a informação, para os caras fica cada vez mais difícil entrar nisso. Então a música realmente ela é um instrumento absurdo de doutrinação e manipulação do ser humano. E não tem, tipo assim... É ponto final. Você leva 70 mil pessoas para um estádio, você tem um cara muito famoso, cara, é tipo a NASA. Pra massa hoje, se a NASA falar... se a NASA hoje emitir um comunicado mundial, em suas casas, guardem, estoquem alimentos e tal, façam um buraco no chão, construam urgente porque tem um cometa vindo e acabou. Mano, tá bom. A NASA oficialmente fala isso. E aí? O que vocês vão fazer? Um buraco no chão. Vocês vão fazer um buraco no chão e... Exato. Então, esse é o famoso. Muito bom. É isso que o famoso faz. Muito bom. Muito bom. E aí, mano? Você vai obedecer o famoso ou você tá em Deus? Entendeu? Muito bom. E aí, esse é o poder da música. Porque é isso, né? Tipo, parece inofensivo, o acesso é muito fácil, né? Tipo, é muito bonitinho. Então, cara... Como diria, Chorão, parece inofensiva, mas te dominou. Cara, tu canta muito, mano. Eu tô impressionado com o teu talento. Chico Preus, é muito bom estar com você nessa mesa. Não me toque. Cara, muito bom, assim, eu acho que... Daria pra gente ficar aqui umas 6 horas conversando. Tranquilamente, mano. Cada conversa abre um subtema aí. Exato, assim, mas é isso, assim, cara. Eu acho que o ponto principal desse podcast de aprendizado pra você que tá ouvindo até agora é, de fato, assim, ó, aprenda a questionar e seja um ouvinte ativo, um consumidor ativo do seu conteúdo, né? Daquilo que entra na tua casa, no teu carro, no celular do teu filho, porque de fato é objeto de doutrinação,
É uma coisa que ele vai programar o teu subconsciente, quer você queira, quer não. Né? Então, assim, você tem dois caminhos a partir de agora. Você pode fingir que você nunca ouviu isso, né? E dar uma de doido e fingir que isso aqui é maluquice. Ou você pode levar isso em consideração e fazer de forma intencional, começar a selecionar aquilo que você ouve, que você vê, que você escuta, né? O que entra dentro da tua casa, né? Então toma cuidado com o jornalzinho, toma cuidado com qualquer filme, toma cuidado com qualquer música, inclusive música gospel. Isso. Né? Inclusive música gospel, assim. A gente não entrou nisso aí, mas eu queria entrar muito. Boa. Pena que não deu tempo. Sim, Mas logo a gente senta pra conversar de volta então, e cara, vamos fazer mais um cuidado, episódio. Porque não é porque parece ovelha, tem cheiro de ovelha, Isso. que é ovelha, né? Não fica cantando aí que você vai perder tudo. Aqui, não, fica cantando. Você tem que restituir, que Deus tem que restituir. Vai. Que a tua vitória vai ter sabor de mel. Vai ter sabor de mel. Melda. Né? Então, assim, não é porque vem de um cantor de uma gravadora cristã que o que sai dele é 100% puro. Isso porque, aí. cara, então seja intencional em tudo que você ouve, questiona a letra, porque de fato. Mas não mate um cantor porque ele fez uma música errada. Ponto. Sim. Vou fazer uma pergunta pra encerrar. Melhor música cristã, na tua opinião? Ah, não tem como. Você não consegue? Melhor É. música cristã? Não, uma essa, que mano. pega você. Não a melhor, mas a que te pega. Você escuta e fala, uau, essa é minha. Não tem. Não tem? Não. Você tem? Cara, eu tenho uma música que, assim, que eu me pego cantando ela na cabeça, no carro, em qualquer ocasião, que é a Consagração da Aline Barros. É? Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver, sabe? Sabe qual que é a minha? Jesus é o caminho. Heloísa Rosa. Essa me quebra e me racha no meio. É? Mano, consagração pra mim é Aquele isso aí, que- assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa música me racha no meio. É. Essa me tira do lugar que eu tô e fico, eita. Mano, essa música, assim, ó, eu botei pra tocar, assim, eu vou pra um lugar de muito... É mistério, sabe? Sabe aquela coisa do... Mano, é mistério. Essa música, ela me leva pra um lugar, assim, de muita, muita conexão com Deus, assim. Então, essa música... Tem uma música que eu acho sinistra. Não é que me pega, não é a favorita. Mas essa música, eu sempre lembro dela. Tipo assim, ela tá na minha É um lembrança. top of mind, assim, pra você. Eu sempre lembro dela. Que é a música Rompendo em Fé. Rompe. Oh. Muito Você bom. pega a letra dela, tipo assim, mano, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações, elas não são maiores que meu Deus. E não vão me impedir. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim um mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Mano, olha isso, velho. Essa música é linda. Cara, você e tá é maluco. isso, assim, mano. Eu sinto muita saudade, né, Cara, tipo, de ouvir isso na igreja, então, sabe, mano? Nossa. Cara, se você é ministro de louvor, Sim. você sabe que isso é importante demais no culto ao Senhor, né? Uhum. E você sabe que quando toca música desse tipo, a panela ela dá uma pitada de Nossa, pressão. dá. Sim, sim. Cê tá ligado que é Isso diferente. muda o ambiente, mano. Você Aham. tá maluco. Não é verdade? Com certeza. Você tá doido. Que essa é uma das músicas que... Isso aí. Esse é um exemplo de influência da música. O quanto a música construiu algo na pessoa já. Então, para encerrar, uma última palavra, assim, para aquele cara que... Música. Se você pudesse falar assim, ó, cara, música é isso. Vamos lá. Cara, Caramba. Música é isso? Tipo assim, uma frase? Tipo assim, ó. Eu falaria assim, a minha frase é: música tem que ser consumida com responsabilidade. Uhum. Senão ela vai fazer tua cabeça e você vai permitir. E ela é igual uma droga. Você vai querer uma dose maior de alimentação doutrinária, parece.
Então, consuma a música ativamente, como o Lucas falou aqui. Uhum. E pra você? Acho que assim, música, ela precisa ser percebida, tenha bom senso e não seja bitolado. Perceba a música, tenha bom senso e não seja bitolado. Perceba a música, perceba que ela existe. Onde você está, ela existe. Você está em casa, está tocando, você está na igreja, você está no carro, você perceba que ela está ali. Uhum. Perceba que ela está ali. Use bom senso. Cara, tenha bom senso de saber o que é ativo, o que é passivo, o que você está ouvindo, o que você está cantando, o que você vai colocar naquele momento para ouvir ou não, ou o quanto aquilo é bom para onde você está, para tua família, ou tá só você e tua esposa, ou tá você e tua esposa e as crianças, o que você vai colocar, Uhum. o que você está construindo na tua casa, isso aí vai moldar a tua casa. E o terceiro, não seja bitolado. Não seja bitolado. Tem gente que ela não sabe, ela não escuta mais. Não, mas não tem. Ou ela vai ficar evitando, ela vai ficar criticando toda hora, ela vai ficar. Daí a pessoa, ela já é 880. Uhum. Mas é complicado, eu não consigo definir assim Não, mas você definiu maravilhosamente Tipo, isso aí. Porque pra mim música hoje é a maior parte da minha vida no sentido da minha rotina, né? Uhum. Eu trabalho no estúdio de manhã, de tarde, música aqui, o especial de Páscoa, que tem música que eu produzi, a trilha sonora do vídeo da Páscoa, e aí no culto tem a música, entendeu? Então tudo, aí me pedem sugestão de música, tipo assim, pra mim é toda hora, assim. Então eu não tenho, por isso que é difícil eu falar pra você, qual que é a tua música? Cara, não tem. Não tem, sei, muita coisa. Não tem, não sei dizer. Eu imagino. Não. Mas, cara, é isso assim, ó. Desejo que a gente tenha mais cultos com músicas que não são só worship, sabe? Aquela coisa. Vamos fazer uma vigília, Chico Preus. Pô, eu tô cansado já de ouvir as músicas. Pô, vamos fazer uma vigília, Léo. Sabe? Vamos. Com carrom, violão e voz. Cara. Tipo, sabe? Uma coisa bem... 2 violões. Um cara Dois faz violões, isso aí. Tá ligado? Um faz um solinho e fica dedilhando e o outro vai fazendo... Mano, hoje o meu rolê, assim, ó, de verdade, assim, ó, o rolê da minha vida hoje é juntar uma galera em casa com um instrumento musical Você gosta, né? e fazer essa coisa de, tipo assim, virar a noite cantando música e louvando, sabe, mano? Porque é muito gostoso ficar ali na presença de Deus, com gente que você ama. Com certeza. Mano, é o meu rolê, assim, cara. Nossa, é muito bom. É muito bom. Então, é isso. Encerra pra gente, Chico? Eu queria que você encerrasse hoje. Não, cara, você cantou aí várias vezes. Termina Olha, eu queria... cantando pra gente. Não, eu vou falar o seguinte, eu não vou cantar mais porque eu tenho medo que o YouTube dê strike no nosso episódio. Porque eu cantei tão alinhado, tão afinado. Eles vão achar que você tá soltando a música aqui. Que é cara, o artista mesmo exatamente. cantando, que eu dei vida ao Chorão, por exemplo, quando eu citei a música. Então assim, ó, você que chegou até o final, obrigado pela sua audiência, pelo teu amor, pelo teu carinho. Saiba que a gente está querendo quis abordar nesse episódio um novo nível de maturidade. Não você ser uma pessoa que reage ao que estão falando para você, mas alguém que pensa no que está sendo falado, o que você tem que ouvir. Você tem que aprender a questionar. Não ser rebelde, mas saber ter a tua opinião. Curta esse episódio, compartilhe, se inscreva no nosso canal. A Igreja no Cinema no Instagram, no YouTube, no Spotify, Bíblia na sobremesa, Bíblia na mesa. Então tem muito conteúdo. Hoje em dia a gente consegue produzir muitas coisas para abençoar a sua vida. E se Deus assim permitir, semana que vem, na quarta-feira também, mais um episódio de Bíblia na sobremesa. Valeu. Valeu!